Miqueias 7, de 1 a 7. Eu convido você a prestar atenção na leitura da palavra de Deus, que diz assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Até aí, feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós clamamos neste momento a Tua ajuda, que o Senhor possa nos fazer concentrados na Tua palavra, que o Senhor possa aplicar a Tua palavra em nossos corações de maneira profunda, de maneira que essa palavra produza raízes em nós, que nós sejamos transformados pela Tua palavra. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, há aproximadamente 5 anos, talvez seja um pouco errado aí, mas creio eu, talvez seja mais, mas não há tanto tempo assim, houve uma greve dos policiais no estado do Espírito Santo. Eu não sei se os irmãos se lembram dessa situação. E quando víamos as notícias a respeito dessa greve, vimos imagens de uma violência generalizada, um caos completo. As lojas sendo destruídas e as pessoas saqueando, roubando os itens das lojas, muitas pessoas presas dentro de casa, porque se saíssem seriam vítimas de violências, carros sendo incendiados, ônibus sendo incendiados, pessoas matando, pessoas sendo vítimas da violência extrema, um caos completo. Tudo isso porque a polícia entrou em greve, não havia mais como a lei ser enforçada naquele lugar. Interessante é que muitas pessoas que aparentemente eram inocentes antes disso, usaram da oportunidade para roubar aquilo que não tinham, mas sempre tiveram o desejo, ou usando uma forma mais árdua de se dizer, deixando sair para fora a natureza pecaminosa, a natureza violenta que já estava dentro deles. Queridos, essa foi uma situação muito triste na história daquele estado e, de certo modo, é assim que o profeta se encontra na sociedade de Israel. Quando ele olha para a nação do povo de Deus, o povo de Israel, a maneira em que ele vê o povo é uma maneira de violência generalizada, um caos completo, uma anarquia social, uma corrupção moral que tomou conta de todas as esferas da sociedade. O profeta lamenta a situação do país em que ele vive. O povo de Deus que se afastou de Deus e deixou que a corrupção, a sujeira tomasse conta. Em outras palavras, o que nós aprendemos neste texto é que nós vemos o lamento do profeta diante de uma sociedade suja. Mas esse lamento se transforma
em confiança diante de um Deus santo. Nós vemos o lamento do profeta diante de uma sociedade suja, mas a confiança do profeta diante de um Deus santo. Em primeiro lugar, então, nós vemos o lamento do profeta diante da sociedade suja, do versículo 1 ao versículo 6. O profeta descreve, usando ilustrações e palavras bem explícitas, como estava a situação da sociedade, completamente tomada pelo pecado, pela sujeira. No versículo 1, ele lamenta dizendo, ai de mim. Essa expressão é uma expressão de lamento, uma expressão de desespero, é socorro, ai de mim. Por quê? Porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. O profeta se diz solitário em uma sociedade suja. Ele usa uma ilustração agricultural, ele pega uma ilustração que o povo estava acostumado, uma sociedade agrária estava acostumada a ouvir. A ilustração que ele usa é como se ele fosse até a plantação depois da colheita. Quando a colheita já tinha terminado, ele então vai até o campo à procura de algum fruto que tenha sobrado, porque ele está faminto. Ele usa a imagem de uma uva, de um figo temporão que a alma dele deseja, porém quando ele chega no campo não há um fruto sequer. Essa ilustração vem do fato de que naquele contexto, na sociedade de Israel, depois de ser feita a colheita, os donos da terra não podiam voltar e recolher o que ficou para trás. O que ficou para trás deveria permanecer lá para que aqueles que não têm condição pudessem ir e comer e usar, então, o fruto da terra. O profeta vai até o campo, faminto, com sua alma sedenta por aquele fruto, à procura de um cacho de uva, de um figo temporão, mas não encontra nada, não encontra fruto nenhum. Ele está sozinho. Por isso ele diz, ai de mim. Depois de dar essa ilustração, ele explica o que nós estamos falando no versículo 2, a solidão dele, ele não encontra fruto nenhum. Fruto aqui tem o significado de pessoas justas, pessoas retas, pessoas que amem e obedeçam ao Senhor, como o profeta faz. Ele diz, pereceu da terra o piedoso, não há entre os homens um que seja reto. Ai de mim, estou à procura de um que seja reto, uma companhia sequer, que seja fiel ao Senhor, nosso Deus, e não há nenhum. O profeta lamenta, o profeta está solitário numa sociedade completamente suja. Todos estão sujos, contaminados, todos se entregaram para os desejos da carne, para as práticas rebeldes, contrárias à palavra de Deus. Mas o profeta não apenas lamenta, ele também observa. Ele é como um sentinela que está observando tudo. No versículo 4, no final do versículo 4, ele diz, é chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles, porque ele sozinho, numa sociedade completamente suja, observa que o julgamento do Senhor está vindo. O julgamento que ele mesmo anunciou, que nós já vimos desde o capítulo 1. Deus vai descer como com o seu poder, derretendo os montes para julgar o pecado do povo. O profeta solitário numa sociedade suja, ele é o sentinela e ele vê que o julgamento está vindo. Mas o povo está confuso, o povo não percebe isso, o povo se entrega para suas práticas e continua a viver nessas práticas erradas. Essa é a observação do profeta, que a sociedade não está só completamente suja, mas profundamente suja. Porque ele descreve no restante do versículo 2, todos espreitam para derramarem sangue. As pessoas estão sedentas por sangue, sanguinárias, à procura de sangue, violentas. Cada um caça a seu irmão com rede. Não apenas agora viram a sua violência para estrangeiros, para pessoas distantes, mas agem de maneira sedenta por sangue, até mesmo contra os irmãos e irmãs, as pessoas do mesmo povo. Sangue
do sangue deles. Ele continua a descrever o quão profunda a sociedade está, dizendo: as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. Uma outra maneira de se traduzir mais direta essa expressão é dizendo que para o mal eles vão com as duas mãos. O hebraico fala desse jeito: para o mal com duas mãos. E o que o profeta quer dizer é exatamente isso, que para fazer o mal eles fazem diligentemente, eles se esforçam. A ilustração é uma ilustração prática. Você sabe, quando você tem que fazer algo e você está com uma das mãos ocupadas, você provavelmente percebe que aquela tarefa ela é prejudicada, ela não é tão bem feita quanto poderia ser quando você usa as duas mãos para fazer. O povo, para o mal, ia com as duas mãos. Uma sociedade completamente suja e profundamente suja. Ele continua a descrever o quão profunda a sujeira, o pecado tinha entrado nessa sociedade. Ele diz, depois, no versículo 3, que o príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Uma sociedade que todos eram sedentos por sangue, e aqueles que tinham cargos oficiais, magistrados, príncipes, juízes, também estavam contaminados, corruptos, violentos, e tudo que eles faziam era orquestrar mais e mais maneiras de agir com violência, de agir com rebeldia, de caçar o próprio irmão. O profeta continua dizendo, olha, no versículo 4, o melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é como uma sebe de espinhos. Aquele que é o melhorzinho que tem, ele ainda assim é como um espinheiro. Além de não servir para produzir bons frutos, se você chegar perto, você se machuca, você será ferido. Talvez o melhor deles seja aquele que não vai fazer o mal ativamente, mas passivamente continua ali sendo perigoso e mal na sociedade. Esse era o melhor. Imagine o pior. Imagine o que o mais violento fazia. Imagine o que o mais corrupto fazia. O profeta lamenta diante de uma sociedade suja completamente e profundamente, mas não para por aí. Era uma sociedade terrivelmente suja, porque os mais íntimos dos laços foram contaminados por essa sujeira, por essa violência. Ele diz, no versículo 5 e 6, não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Olha, aquele seu amigo você não pode confiar. O seu companheiro você não deve confiar, porque ele vai com as duas mãos para o mal, porque ele o melhor dele é como um espinheiro, corrupto, sujo, violento, rebelde. Não apenas os amigos, mas os próprios familiares. A relação familiar, a relação mais íntima que existe, a esfera mais íntima que existe na sociedade, também tinha sido quebrada pela corrupção, pela sujeira do pecado. No versículo 6 ele diz, o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Dentro da própria casa, os homens tinham que viver alerta, se protegendo, preocupados, porque ali não moravam irmãos, filhos, mães, e sim inimigos, concorrentes, pessoas que querem o mal e que vão a todos os custos buscar aquilo que querem. Esse é o lamento do profeta diante de uma sociedade. Depois de anunciar todos os anúncios que ele fez, do capítulo 1 ao 6, anunciando a justiça de Deus, a vingança de Deus, a salvação de Deus, a promessa do reino estabelecido, do rei Jesus Cristo, que viria da pequena cidade de Belém. Depois de tudo isso, o profeta olha para a sociedade e o que ele percebe é uma sociedade suja. Então, ele lamenta.
essa sociedade não é muito diferente do mundo em que nós vivemos. Levante os seus olhos e olhe para o mundo em que você vive, e você vai perceber que é um mundo sujo. Nós devemos, como cristãos, encarar a realidade. Nós vivemos num mundo caído. Essa história de uma promessa de um conto de fadas, uma vida perfeita, não existe. Vida perfeita só na glória, no céu, na presença de Deus. Antes disso, vivemos num mundo caído. Essa é a realidade. Talvez você esteja pensando, nossa, pastor, que pregação pessimista. Vou sair daqui deprimido. Mas, irmãos, não é pessimismo, é a realidade. Ligue o jornal e assista 5 minutos e você vai ver. O povo vai com as 2 mãos para o mal. O povo é sedento por sangue. Leia as notícias que você vai ver. As pessoas buscam o próprio bem à custa do mal do outro. Essa é a realidade. Nós vivemos num mundo caído. De certo modo, isso deve nos preparar e não nos surpreender quando coisas horríveis acontecem. Vivemos num mundo caído. Mas o objetivo de dizer para os irmãos encarar a realidade não é apenas transformá-los em pessoas pessimistas, pessoas que não esperam nada de bom, mas fazê-los espertos como a serpente, assim que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. O próprio Senhor Jesus disse que nós devemos ser espertos como a serpente, sagazes, porque nós vivemos num mundo caído. Nós somos exceção no mundo caído. Nós somos aqueles que éramos desse jeito, mas fomos retirados dessa situação pela graça do nosso Deus. E o mundo nos odeia. O mundo que é sedento por sangue, o mundo que é terrivelmente, profundamente, completamente sujo, odeia aqueles que foram limpos no sangue de Cristo. Então, queridos, sejam espertos como a serpente, sejam sagazes. Uma forma prática de entender esse ensinamento é usando um exemplo clássico. Você sai da sua casa, você passa a chave na porta, você passa um cadeado no portão e então você sai. Ninguém pode ou deve olhar para você e dizer, olha, você não confia em Deus porque você tranca a sua casa. Isso não é falta de confiança, isso é entender que nós moramos num mundo caído, onde há pessoas que querem o mal, pessoas que roubam, que destroem, que quebram, que matam. Então, eu vou tomar cuidado, porque vivo numa sociedade caída. É muito fácil culpar a Deus pela nossa falta de programação ou preocupação com essas coisas. Muitas pessoas dizem, olha, eu não tranco o meu carro quando saio de casa, porque Deus cuida. Irmãos, Deus cuida, e Ele cuida de você, cuida da sua vida, mas você vive num mundo caído, onde pessoas más fazem coisas más. Seja esperto. Confiar em Deus significa entender a realidade que você vive e ter sossego, calma, tranquilidade para viver a vida nesta realidade. Porque Deus não te deu apenas a salvação, Ele te deu a capacidade e a inteligência para buscar formas de se proteger. Um outro exemplo é lugares violentos. Você não pode culpar a Deus se você estava em um lugar perigoso e violento e algo de ruim aconteceu com você. Você sabia que não deveria estar lá, você sabia que não era seguro estar lá. Às vezes, por necessidade, você precisou, mas eu estou dizendo pessoas que se colocam em risco por conta própria, voluntariamente, e dizem que são mais espirituais, que são mais confiantes em Deus. Irmãos, olhem para a realidade. Nós vivemos num mundo caído, num mundo perigoso. Confie em Deus e não permita que o perigo te tire o sossego. Não permita que o perigo te leve ao desespero. Não permita que o perigo te impeça de fazer a obra de Deus, de fazer as suas obrigações. Mas confiar em Deus significa também usar os meios que Ele te deu para ser esperto, sagaz, como a serpente. Viver encarando
a realidade. Mas encarar a realidade não serve somente para isso, para nos fazer espertos e preparados, mas deve principalmente, e de uma forma muito mais importante, nos levar a odiar o pecado. Porque toda vez que você estiver cansado, você pensar assim, nossa, eu não aguento mais ter que passar 5 cadeados no meu portão e trancar todas as janelas, e é muito difícil viver nessa vida, porque há muito perigo, pessoas violentas, eu não aguento mais. Ao invés de só reclamar, olhe para essa realidade e odeie o pecado. Pense assim, olha, tudo isso é necessário, porque o mundo é contaminado pelo pecado. Todas as notícias que eu leio de violência, de maldade, vêm porque o mundo é contaminado pelo pecado. Odeie o pecado. Não brinque com o pecado. Não flerte com o pecado. Não cultive o pecado na sua vida. Olhe para tudo de ruim que existe no mundo e faça isso se transformar em um ódio pelo pecado. E pense, eu não vou pecar, porque olha o que o pecado faz. As doenças, a violência, a corrupção, a crise. Nós estamos em ano eleitoral e a conversa política, ela sempre está ao redor de nós. A corrupção política, culpa do pecado. Quando você estiver em dúvida e não saber se vota em um ou outro, porque ambos são ruins, lembre-se do pecado e odeie o pecado. É o pecado que trouxe a miséria para o mundo. E nós, sabendo disso, experimentando a graça e o amor de Deus, muitas vezes temos a ousadia de cultivar o pecado em nossos corações. E nas nossas cabeças nós pensamos assim, é só um pecadinho, não faz mal, não tem nada de ruim. Não é tão ruim assim. Olha, tem tantas pessoas que fazem coisas muito pior. O que eu faço não é nada. O que você faz, o pecado que você comete, é o que causa tudo isso. Toda essa realidade miserável de uma sociedade suja vem do pecado. Olhe para as consequências do pecado e odeie o pecado. Uma ilustração mais prática do que eu estou querendo dizer é um exemplo, os irmãos devem conhecer pessoas, por exemplo, que odeiam o cigarro. Odeiam o cigarro e não são cristãs, não têm concepção moral nenhuma se pode ou não pode, não estou falando disso, estou falando pessoas que odeiam porque viram seus pais falecerem com uma doença muito séria por conta desse vício. O que aconteceu no coração dessa pessoa? Ela viu a consequência de um hábito ruim, e essa consequência se transformou em um ódio por aquele hábito. Então a pessoa não se entrega àquele hábito. Talvez ela tenha vontade, às vezes, eu não sei, mas ela luta contra, porque ela odeia aquele hábito, porque ela viu a consequência dele. Encare a realidade. Entenda que você vive num mundo caído, num mundo sujo, mas que encarar essa realidade produza rejeição pelo pecado no seu coração. Que você possa olhar e dizer, olha, é isso que o pecado faz. Destrói famílias, destrói a sociedade, acaba com vidas. Eu não vou brincar com o pecado. Eu não vou me envolver. Eu não vou me entregar. Eu odeio o pecado. Encare a realidade e odeie o pecado. Mas não só isso. Lamente pela realidade. Muitos de nós somos culpados de termos o coração endurecido e o mal que nós vemos no mundo não nos atinge de maneira nenhuma. Quando você lê sobre uma notícia triste, isso te incomoda ou é só mais uma? Quando você fica sabendo de coisas ruins acontecendo com pessoas que você conhece, talvez não amigos próximos, mas conhecidos, isso te incomoda? Ou você pensa, é só mais um num mundo cheio de mal? Isso não deve ser a nossa reação. A nossa reação deve ser como a do profeta, que lamenta a situação da sociedade. Mas veja, irmãos, lamentar em oração, lamentar diante de Deus, lamentar clamando que Deus, que é rico em misericórdia, que é poderoso, que é justo,
interfira e transforme essa sociedade, lamentar na presença de Deus, para que pelo Evangelho de Jesus Cristo, pessoas e mais pessoas sejam retiradas dessa sujeira e a sociedade possa ser transformada, para não ser mais essa sociedade suja, mas uma sociedade limpa, que segue e ama ao nosso Deus. Encarar a realidade para odiar o pecado e lamentar pela sujeira da sociedade. Você lamenta ou o seu coração já nem se move mais diante das notícias tristes? Nós nos tornamos acostumados aos problemas, às violências, às tragédias. Nós devíamos nos entristecer e lamentar pelas tragédias. São pessoas, almas que viverão para sempre, que estão se perdendo, sem conhecer o amor de Cristo. Isso deveria produzir uma tristeza profunda dentro de nós. O profeta lamenta numa sociedade suja. Mas quando nós olhamos para a sociedade, há um perigo. E o perigo de sermos levados ao desespero. Porque nós olhamos e vemos sujeira, violência, crime, doenças e mais coisas ruins, e isso vai produzindo um sentimento ruim em nós, e isso vai nos levando ao desespero, à depressão, à tristeza. Nós devemos lutar contra isso também. E como? Fazendo exatamente o que o profeta fez, porque o lamento do profeta diante de uma sociedade suja se transforma em confiança diante de um Deus santo. Olha o que ele fala no versículo 7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Depois de lamentar a sujeira da sociedade, o profeta então levanta os olhos e olha para o Deus santo, puro. E ao fazer isso, ele se enche de confiança. Ele diz: eu vou olhar para Deus. Sim, a sociedade está suja. Dentro da própria casa moram inimigos. Mas eu vou olhar para Deus, para o Senhor. Não apenas olhar para Deus, eu vou esperar no Senhor. E esperar com confiança, porque Deus é o Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Isso é o que nós devemos aprender a fazer. Depois de encarar a realidade, sermos espertos para viver nesse mundo, depois de lamentar a situação, depois de usar isso para cultivar o ódio do pecado dentro de nós e nos afastarmos cada vez mais do pecado, nós devemos sempre, constantemente levantar os olhos para o nosso Deus. Olhar para o mundo só vai nos levar a ver maldade e tristeza, mas quando nós olhamos para Deus, nós vemos o Deus da nossa salvação. Quantas vezes você separa um tempo para olhar para Deus? A sua semana é corrida e você tem muitos afazeres, e o tempo que você tem, sem obrigação nenhuma, você usa para descansar. E não tem nada de errado no descanso, mas será que não dava para você separar um tempo todos os dias para olhar para Deus? Talvez você está vivendo uma vida de cansaço mental constante, você nunca descansa, e a resposta para esse problema possa ser: você não tem olhado para Deus. Você não tem parado e meditado em Deus. Você tem dedicado tempo exclusivo para Deus. Você tem parado todos os dias e lido a palavra dEle. Porque é na palavra dEle que você vai encontrar esperança, alegria, conforto, consolação. No mundo você só vai encontrar maldade, perigo, violência. Mas em Deus você encontra tudo o que há de bom. Olhe para Ele, dedique tempo exclusivo para Ele. Se você vive num contexto muito pesado, espiritualmente falando, e existem situações assim, a faculdade, por exemplo, professores, alunos de faculdade são atacados intelectualmente constantemente, ouvindo coisas contrárias à palavra de Deus constantemente. Você precisa de um tempo para parar e olhar para Deus.
Mas isso não é só para quem está nesses contextos, serve para todos nós, porque todos nós vivemos num mundo caído. Nós devemos levantar os olhos, olhar para Deus, mas não só olhar, esperar no Senhor. O profeta diz: eu olharei e esperarei. E queridos, se existe uma coisa difícil de se fazer nessa vida, é esperar. Principalmente numa sociedade moderna em que tudo é rápido. Você vai assistir um filme, uma série, você pula a introdução, porque você não tem tempo para assistir nem mesmo a abertura. Você vai ver um vídeo para te ensinar algo que você quer aprender a fazer, uma receita ou algo, você vai lá nas opções e coloca a velocidade 1.5, 2 vezes mais rápido, porque você não tem tempo de esperar toda a explicação. Você vai ouvir a conversa de alguém no celular hoje em dia e você coloca no mais rápido. Tudo isso que eu estou falando, não estou criticando, estou mostrando que isso mostra que nós vivemos em uma época de imediatismo. A gente tem pressa, nós queremos tudo muito rápido. E nesse contexto, a coisa mais difícil é esperar. O que a Bíblia nos ensina? Esperar. Talvez a sua oração tenha sido uma oração de falta de contentamento porque você não sabe esperar. Em outras palavras, você quer algo, você anseia por um livramento, por uma bênção, por uma promoção, seja lá o que for que você tem pedido a Deus, continue a pedir, mas espere no Senhor. Não ache que você consegue mudar uma opção em Deus e colocar a velocidade dobrada para a resposta da sua oração. Lembre-se quem Deus é, olhe para Ele e espere nele. É por isso que o salmista, Salmo 46, se você estiver com a sua Bíblia aberta, versículo 10, nos dá um mandamento. Esse salmo tão importante na história da Igreja Reformada, o salmo que Lutero usou para compor aquele hino, Castelo Forte. No versículo 10, o salmista diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O mandamento aqui é exatamente isso. Fique quieto, não faça nada, espere, eu sou Deus. O profeta, quando olha para a sociedade suja, ele olha para Deus. Mas não olha para Deus com desespero ou pressa. Ele espera no Senhor. Talvez eu e você precisamos nos treinar, nos ensinar a aquietar as nossas almas. Nós não conseguimos parar, a nossa mente não descansa. O nosso dia é corrido e nós não temos tempo para nada, queridos. Aquiete-se. Olhe para Deus e espere nele. Espere nele e saiba que Ele é Deus. Você não está esperando por uma vã esperança, uma esperança vazia. Você não está esperando por algo que não tem possibilidade de te ajudar. Você não está esperando por uma outra pessoa falha e suja. Olhe para Deus e espere por Ele, porque, como o próprio profeta disse, Ele é o Deus da salvação. E com toda certeza, Ele nos ouve. Não existe uma promessa sequer que Deus fez em toda a palavra dEle que não é cumprida. Não existe uma promessa que Deus deixa de cumprir. Não existe nenhum aspecto milimétrico sequer na vida de ninguém que Deus não está no controle e sobre o que Deus não é fiel. Lembre-se disso, olhe para Deus, espere no Senhor. Quando você estiver aflito, inquieto, olhe para Deus. Pedro, quando olhou para as ondas, começou a afundar. Enquanto ele olhou para Cristo, ele conseguiu caminhar sobre as águas. Cristo é aquele que aquieta
as ondas da tempestade. O seu coração talvez está no meio de uma tempestade. É o Senhor Jesus que pode aquietar. É o Senhor Jesus que pode acalmar as tempestades da sua vida. Ao olhar para a sociedade, lamente, odeie o pecado, seja esperto, mas não fique o tempo todo olhando para a sociedade, não preencha todo o seu tempo com as coisas deste mundo, gaste tempo com aquilo que importa eternamente. Olhe para Deus, espere em Deus, diga para você mesmo: olha, minha alma, aquiete-se. Deus é o meu Deus, o Deus da minha salvação, e Ele vai me ouvir. O lamento do profeta solitário numa sociedade suja é transformado em confiança ao olhar para Deus. Que o nosso lamento, que a nossa aflição, que a nossa dor possa ser transformada em confiança quando nós olhamos para o nosso Deus. Esse é o ensinamento deste texto. O lamento do profeta se transforma em confiança diante de Deus. Mas uma forma mais rápida de resumir tudo que nós vimos até aqui é que esse texto nos mostra o grande problema de toda a humanidade, o pecado. Você, e talvez eu não te conheça bem, mas você que está ouvindo, você tem um problema: o pecado. E há uma solução: Jesus Cristo. Olhe para Deus, que se revelou no seu Filho, Jesus Cristo. É nele que nós vemos o nosso Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o nome sobre todo nome, o Senhor dos senhores, o supremo Senhor de todas as coisas. Este é Jesus Cristo. E é Ele quem veio ao mundo para resolver o problema do pecado, para limpar a sujeira que o pecado causa. Se entregue nas mãos dele. Talvez o motivo que o seu coração está tumultuado é porque você ainda não encontrou a paz em Cristo Jesus. E mais uma vez você tem a oportunidade de olhar para Cristo, se arrepender e confiar nele para a sua vida eterna. Ele é aquele que aquieta as tempestades. Ele é aquele quem resolveu o problema do pecado. Não há outro. Não há outra solução. Nem eu, nem você, nem ninguém. Só Jesus Cristo. Venha até Ele. Ele te convida. Feche os olhos. Nós vamos orar.